Bem, qual é o sentido? Se a gente já tem a consciência de que nada é perfeito, nada é certo, nada dá pra voltar atrás e nada tem sentido. E você para pra pensar que você apenas está sofrendo porque você quer. Porque fora o sistema nervoso, a nossa mente cria a dor emocional. E aí você pensa uma coisa sobre a dor emocional. Não é como se você estivesse sofrendo porque quer. Acontece que você se recusa a aceitar essas coisas mais óbvias da vida. Você sai da infância acreditando num sistema de certo e errado, de bonito e feio, de bom e de mal. E você acha que existem coisas boas e coisas ruins. Mas com o tempo que você cresce, você aprende que coisas que são bons para um não são bons para outros. Então você vê uma coisa, você escuta uma coisa, você sente uma coisa, você faz uma coisa e nada te prova que essa coisa exista. Então você começa a entrar numa teoria de conspiração sobre a existência divina. E você começa a pensar sobre a ciência. E você começa a pensar, será que é bom ser ruim? Será que é bom ser mal? Será que existe diferença? Será que o mundo não é nada? Então aí você começa a achar que uma pessoa tá sendo ruim com você porque ela é ruim, mas é o jeito dela de amar. Depois você começa a pensar se você realmente é uma pessoa boa por ter tomado uma coisa. Depois você começa a ver se dá pra colocar taxas nas pessoas e dizer o que ela é ou deixa de ser. Então você começa a arranjar brigas por coisas inúteis e aprende que não há necessidade de brigar. Então você começa a ver que as coisas na vida, tudo é porque você quer uma coisa do jeito que ela quer. E você tem tanta necessidade disso que você começa a seguir a sua própria filosofia. E de acordo com a sua filosofia, e você começa a ver que não é porque uma pessoa está fazendo tudo, ela pode estar sendo ameaçada ou pode estar numa multidão. Então vão milhões de pessoas com milhões de argumentos e ideias sobre o que você deveria fazer. Então você, com esses argumentos, começa a pensar, eu vou seguir a filosofia de uma pessoa para ver se isso é correto. Então eu digo, eu posso seguir a filosofia de agora eu não estou sentindo dor, portanto eu não sinto, mas eu não concordo porque fulano disse que a dor é a dor e que eu posso sentir a dor depois da dor e que isso não é escolha, e que a dor é temporária e o sofrimento é uma escolha. Então tudo que você escolhe te traz uma certa dor e você começa a entrar em uma grande teoria e começa a enlouquecer. Então você se perde, começa a pensar no passado e acha que eles são a referência sobre o que você é e deixa de ser. Então você começa a achar que você é alguma coisa. E depois você começa a se perguntar por que as pessoas não se importam. E depois você começa a tentar rotular as pessoas do passado e começa a tentar pensar sobre como as pessoas e o porquê que elas fizeram isso e se você fez errado e se fez da melhor forma possível. Depois você começa a se questionar quem é você e qual seria a sua melhor escolha e não se deixa simplesmente viver. Depois você começa a sentir a dor das pessoas e as pessoas começam a cobrar e você começa a ver se você aceita isso em vez de simplesmente aceitar. E depois você começa a se perguntar o porquê foram tão cruéis com você sem ter a consciência se aquilo realmente foi uma coisa ruim, se a pessoa fez de mau agrado. Então você começa a se perguntar o porquê que você seria melhor apenas por na consciência. Então você começa a sentir os sentimentos sobre como seria ser outra pessoa. E você começa a se colocar no lugar do outro. Então você se pergunta o valor da empatia. Então você passa a ter escolhas e começa a ver o que realmente importa. Então você chega numa hora que você acaba desistindo de algumas áreas da vida. Então você acha errado por alguém te julgar e você não sabe se o preconceito dela tá certo ou tá errado, porque você não sabe se colocar no lugar dela. Então começa o ciclo do ódio, conceito, etc. Então é isso.